para que tudo isso possa acontecer. E também no nome da nossa coordenadora geral, Cirlei Bezerra, né? E essa semana ela fez de tudo para que isso aqui acontecesse. Estou aqui do lado do Dr. Juliano e a gente vai falar hoje sobre as perspectivas da fisioterapia aqui no nosso estado do Tocantins, né? E a gente queria, Juliano, para a gente começar a alavancar essa conversa, né? E o que marcou bastante no cenário nacional foi a pandemia, né, relacionada ao Covid-19, né? E toda crise sanitária, ela traz consigo alguns aspectos negativos e outros positivos. Um dos aspectos positivos diante de uma crise sanitária é a aceleração de tecnologias para combate a vários tipos de doenças, né? E com isso, elevou o nome da fisioterapia em um cenário nacional. Mídias, a sociedade começou a divulgar já uma coisa que a fisioterapia fazia de muito tempo, né? E tudo isso mostrou para a sociedade uma fisioterapia que a gente já desenvolvia, mas a sociedade ainda não conhecia, de vários aspectos. E com isso, demonstrou algo que foi uma boa parcela dos profissionais, eles não estavam preparados cientificamente para adaptar a unidade de terapia intensiva, né? E em várias outras unidades, que a fisioterapia ela atua. Às vezes a gente vê muito aqui na nossa cidade, um dos maiores mercados é os hospitais, mas a fisioterapia hoje aqui em Palmas, ela está presente na unidade básica de saúde, né? Ela está presente nos ambulatórios, clínicas particulares, e uma grande parcela que tem avançado bastante com a pandemia, né, foi a terapia intensiva, né? Eu queria passar para você já, Juliano, como é que você vê esses aspectos pós-pandemia da fisioterapia dentro do nosso estado do Tocantins? Primeiramente, boa noite, Valdir. Com grande honra que participo dessa mesa, né, de rodada. De grande valia, né, a gente vê com uma importância gigantesca para a classe da fisioterapia, né, para começar a se mostrar no mercado de trabalho, né. Primeiramente, agradecer a todos em nome da Cirlei Bezerra, né, nossa grande coordenadora de fisioterapia do HGP, que está sempre presente e sempre alavancando, né, e os nossos eventos científicos. Eu costumo falar, Valdir, que a pandemia do Covid-19 ela veio para realçar um pouco da nossa atuação dentro da unidade de terapia intensiva. Por que de fato realçar? Porque nós já estamos solidificados quanto profissionais dentro da unidade de terapia intensiva. Isso já bem regulamentado pela RDC número 7 de 2010, pela Anvisa, que já determina que a obrigatoriedade da UTI, né, ter um profissional de fisioterapia no seu corpo clínico, né, e reconhecida pelos nossos órgãos regulamentadores, como COFITO e CREFITO, desde 2011, como profissionais especialistas em terapia intensiva. Por que falo que é um realce? Porque a fisioterapia ela já tem mostrado muito para o que veio, né? A pandemia ela só aumentou, né, ela só mostrou que de fato a fisioterapia tem de melhor para oferecer para os pacientes críticos de unidade de terapia intensiva. Desde o primeiro caso, Valdir, lá em 18 de março de 2010, nós tivemos aí um aumento exponencial entre agosto a outubro, né, onde a gente conseguiu ter um aumento exponencial no número de vagas para a fisioterapia, que antes eram escassas, né? Aumento dos casos de pacientes com Covid-19, casos graves ditos com SARA, com relações de índices de oxigenações muito baixo, né? Precisamos nesse momento se reinventar. Por várias vezes fizemos, né, momentos de atualização entre equipe, né, buscando sempre a melhoria para a entrega dos benefícios para os pacientes, né. Costumo falar que foi, em algum momento, vitrine para alguns profissionais que necessitavam desse momento para estar se mostrando dentro do mercado de trabalho. Infelizmente, alguns não conseguiram se destacar. Acho que pela questão financeira, né, foram muitos hospitais que abriram algumas oportunidades financeiras altas que talvez a gente não conseguiu cobrir, e isso levou ao aumento do número de carga horária para esses profissionais.
Talvez tenha sido isso um pouco do problema da entrega da terapêutica que talvez os pacientes precisavam. Mas a fisioterapia, ela vem se solidificando cada vez mais. A pandemia veio para isso, veio para mostrar que a gente precisa mesmo se impor enquanto terapêutica. Mostramos sim através dos indicadores, os indicadores estão aí: taxa de desmame, redução do tempo de ventilação mecânica, implicamos também nas taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica, e é para isso que a gente está no mercado de trabalho, né? Eu estava lendo um dado e fala que durante a pandemia, uma das profissões que aumentou mais o mercado de trabalho foi a fisioterapia, 4,18%. 4,18%. Dentro da nossa equipe assistencial, dentro de um hospital, nós precisamos aumentar em torno de 15 leitos. Nós precisamos dobrar a equipe de fisioterapia. Então foi um momento ímpar, né, para alguns profissionais que, querendo ou não, tinha dificuldade de entrar no mercado, porque é um mercado sólido, onde tem vários profissionais que estão aí há 7 anos, 8 anos, mas que agora a gente teve essa oportunização para o profissional de fisioterapia que ainda não conseguia adentrar a unidade de terapia intensiva. Outro dado importante que a gente tem que observar, Juliano, por que a gente fala assim que o que o profissional precisa diante de uma pandemia, diante de qualquer crise que a profissão passa, né? O conhecimento técnico, né? E está vinculado às atualizações tecnológicas, né? Que a fisioterapia da década de 90 e a fisioterapia agora é totalmente diferente em alguns aspectos. E a gente observa que por mais que a sociedade ela foi pega de surpresa aqui no nosso estado do Tocantins, né, que ela precisava de uma mão de obra especializada, a gente observa que no estado do Tocantins a nossa taxa de letalidade ela é menor comparada com o Brasil e outros estados, né? Então isso evidencia que por mais que a gente tenha uma fisioterapia aqui no estado, igual você falou, solidificada, né? Tem um nome que construiu por causa de tem resultados presentes diário, né? E demonstrou isso. O que eu observo? Que a sociedade conheceu a fisioterapia. Então, pós-pandemia, o que nós esperamos? Uma elevação ainda maior do nome da profissão, né? É o que a gente espera, né, Valdir? Que a gente continue com o que realmente a gente faz de fato e o que a gente traz como indicadores, né? A fisioterapia, ela tem 51 anos, né? É uma profissão nova frente a outras como enfermagem, medicina, mas conseguimos muitas coisas que alguns talvez ainda não chegaram lá. Mas isso tudo é uma construção sólida, a gente tem que trabalhar a ciência, né? Os estudos, os artigos científicos estão aí para isso. Então, cada vez mais a gente precisa de profissionais que estejam buscando o mercado de trabalho, mas com o intuito também de se qualificar para que a gente consiga colocar esses profissionais dentro do mercado de trabalho da maneira com que eles entreguem uma terapêutica mais eficaz. Quando a gente fala em fisioterapia, ela está em vários aspectos, né? Desde a unidade básica à deshospitalização do paciente, né? E agora, Juliana, a gente vai dar um momento que a gente vai chamar. Daqui a pouquinho o Glauciele vai entrar com a gente para fazer esse intercâmbio aqui, né? E o que a gente observa assim, que a fisioterapia, ela está presente desde a entrada do paciente na unidade básica de saúde, né? Na reabilitação primária, né? E hoje colegas nossos já estão trabalhando na UPA, né? UPA Norte, UPA Sul, ou seja, então coisas que o mercado de trabalho que foi evidenciando agora. É um papel, eu acho que assim, é um papel muito importante o que a gente está construindo agora. E se a gente construir com alicerce baseado em evidência científica, eu acho que a gente tem tudo para fazer um nome mais bonito ainda da fisioterapia, né? E isso se solidifica cada vez mais, né, Valdir? A gente não fala só da fisioterapia intensiva, mas nós falamos de todo um contexto. A fisioterapia intensiva cresceu? Sim, nós prestamos atendimento intra-hospitalar e pós-hospitalar, né? Os home care, né? Os atendimentos domiciliares, eles vão aumentar cada vez mais. Não sabemos ainda qual será a sequela dos nossos pacientes. Então, a fisioterapia, ela terá aí uma área de atuação muito grande e que dá para a gente aproveitar muito e mostrar muito serviço.
levando sim funcionalidade, né, fazendo de fato o que a gente veio para fazer, né, levar movimento àquele paciente que precisa e qualidade de terapêutica também. Vale também, assim, eu acho que é bom a gente trazer para esse momento, né, que a fisioterapia, ela passa por várias fases, né, mas o que foi construído, assim, eu acho que dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, né, é que eu tive contato com alguns colegas que viajaram o estado e eles observaram uma discrepância em relação à capital, né, ou seja, a gente está dentro de um grande centro aqui, que é o Hospital Geral de Palmas. Você trabalha também no Sim. grande centro particular, né, que você lida com vários tipos de situações, né, e acaba que esses profissionais hoje, eles estavam mais preparados para lidar com essa situação, né? Diferente de um profissional que ele não tinha esse preparo, ou seja, tinha uma unidade de saúde aqui do estado, que eles tinham um ventilador mecânico, mas ninguém sabia utilizar, né? E dentro do corpo de recursos humanos daquele hospital, existia a presença de fisioterapeuta. Eu sei que não é só o fisioterapeuta, existe toda uma equipe multi, né? E quando se fala em equipe multi, eu acho interessante a gente trazer o papel da fisioterapia dentro dessa equipe, né? O que a gente pode desenvolver para criar mais campos de trabalho, porque eu acho que depende muito do profissional, né, para ele desenvolver, demonstrar o serviço e ver e falar o seguinte, ó, aqui tem resultado porque a fisioterapia está inserida. Isso. Eu falo que as cadeiras elas começam a mexer, né? Eu acho que a gente começou a ser sacudido durante a pandemia para mostrar cada vez mais que a fisioterapia tem novas áreas, né? E aí quando você fala que algumas unidades realmente tinham ventiladores, a gente fala de unidades que tinham ventiladores, mas que nunca foram usados, né? Talvez por falta de vontade, né? Talvez de algum profissional. Então agora, com a pandemia, houve-se esse mexer de cadeiras que é importante e dentro de qualquer profissão, né? Para você se tornar um profissional de excelência, você tem que buscar, né? Então acredito que a fisioterapia ganhou novos campos, né? Tá aí o teleatendimento também, que foi uma conquista, né, também da fisioterapia. Hoje nós conseguimos fazer teleatendimento para pessoas que não têm condições ou que têm ainda o vírus, né, que possa contaminar, né, que possa estar infectando outras pessoas. A gente dá um suporte de qualidade para esses pacientes. Então a fisioterapia só veio solidificar, né, mais ainda a sua área e tá aí, né? A gente precisa que os profissionais agarrem essa oportunidade e mostrem realmente que nós conseguimos levar a fisioterapia de eficácia. Quando eu falo fisioterapia de eficácia, é realmente colocar em prática tudo que é ciência. Nós temos um banco de dados muito grande, né, gigantesco, de artigos científicos comprovados com evidência, né, de grau alto. Então, assim, vamos começar a buscar mais, né, porque os campos estão aí, né, foram abertos e a gente precisa manter enquanto profissional de excelência. O nosso serviço, ele trabalha com fisioterapia 24 horas, né, que não é a realidade da maioria dos hospitais privados, né. Aí é um grande dilema, né, o prós e contra disso, e é uma questão muito financeira de ampliar essa carga horária, né. Eu acho que você vivencia muito isso lá, assim, como é lidar com essa situação, assim, Juliano? O que você pode fazer dessa experiência em relação, porque tem muita gente que se questiona agora, né? Isso, é muito importante essa questão levantada, Valdir. A gente sabe que a fisioterapia, já tem estudos que mostram isso, que quando a gente tem uma fisioterapia por 24 horas ininterruptas dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu tenho menos iatrogenias, né, menos extubações, né, eu tenho paciente que está em desmame ventilatório, eu não vou perder, né, infelizmente dentro do sistema particular a gente tem essa carga horária de 18 horas, né, que a gente fala, infelizmente a gente chega até 1h da manhã, deixa o serviço, aí a gente recebe no outro dia de manhã, talvez um paciente se perdeu no desmame ventilatório por uma simples secreção,
E aí um apelo nosso também, né, para que a gente consiga levar essas 24 horas de fisioterapia, porque é benefício para o paciente, a gente consegue reduzir o número, né, de infecções, a gente consegue reduzir o tempo de taxa de ocupação, então é benefício tanto para os indicadores do hospital quanto para o paciente, né, que está sendo assistido. Então, é válido, já trabalhei em conjunto com vocês, né, dentro do HGP, e as 24 horas é algo muito importante, né, a gente ganha muito com o quesito levar fisioterapia de qualidade, né, evita muita coisa e já tem evidência científica de que às 24 horas o paciente fica bem mais coberto, né, e a gente consegue fazer de fato o que o paciente precisa, né. Isso não é, às vezes assim, o que a gente tem que, a gente não está pedindo isso, a ciência demonstra isso, a né? ciência demonstra. E eu acho que a ciência, os resultados vão forçar a ter a fisioterapia 24 horas, porque assim, por mais que a gente não conquistou aqui na pandemia as 24 horas, mas se falou disso, né? Se falou disso, e em alguns momentos a gente precisou com que o fisioterapeuta ficasse na unidade de tratamento intensivo, porque o paciente se encontrava num quadro grave, que talvez toda a equipe ainda estava se estabelecendo na tentativa de busca, né, daquele paciente mais grave, né, um crítico grave, um paciente com SARA grave, pronado, tendo que fazer as mini titulações e até recrutamentos, trabalhando com ventilação de proteção. Então, a gente vê essa necessidade, né? Mas isso é tempo, né? As evidências científicas, elas estão aí, e o que vale para a gente é tentar mostrar, né? Então, eu acho que a pandemia veio para isso também, a gente conseguiu mostrar nos sistemas particulares que há essa necessidade da fisioterapia ficar no período da madrugada, porque é no período da madrugada que a gente perde muito desmame, muito paciente entra... A gente tenta fazer um desmame difícil da ventilação, talvez é um dia que você vai conseguir tirar ele, e aí vem a questão da madrugada que a gente fica meio vago. Então, é importante, eu acho que a gente também conseguiu mostrar isso, alguns médicos pediram, né, solicitaram, mas tem todo um contexto, né, que a gente tem que às vezes respeitar, né, e não cabe a nós discutir. A gente mostra ciência e, de fato, né, que as 24 horas cobertas realmente daria mais assistência de qualidade para o paciente. O pessoal, assim, a gente, quem está nos ouvindo hoje, talvez está falando assim, existe é uma necessidade mais vaga sempre, né? Mas hoje a gente conta assim com mais de 100 profissionais dentro do Hospital Geral de Palmas. É uma conquista para a fisioterapia. É uma conquista. Porque antes tinha 3, antes tinha 10, antes tinha 15, foi assim também é no serviço também, né? Nós conquistamos o mercado, né? E aí eu falo que Tocantins a gente sai na frente, Valdir, porque hoje a gente se paga o melhor piso, né? Em relação a alguns outros estados, como Goiânia e Brasília, né? Se a gente for fazer um comparativo, nós da fisioterapia do estado do Tocantins estamos um pouco à frente, né? Isso se deve aos sindicatos, né? Sinfito, se deve a eventos como esse, que a gente consolida a nossa profissão, mostra a ciência de fato e para o que a gente realmente está aqui para fazer, né? Mostrar o serviço, o que está sendo feito e a qualidade terapêutica na entrega para os pacientes. O que vale assim, eu acho que aquele recém-formado que talvez tá nos ouvindo, que é o que a gente passou, que é o grande desafio, né, esse processo de transição para o mercado de trabalho. Eu acho assim, hoje eu estou gerindo um serviço de fisioterapia, o conselho que eu dou ao longo, desde 2007, dentro do serviço de fisioterapia, é aprimoramento científico, é embasamento científico. Eu acho que aquilo que você pode desenvolver, e aqui vai para minhas considerações finais, viu, Juliano? Eu acho que aquilo que a gente pode desenvolver, ele depende muito do seu aprimoramento científico, né? E não de indicação, mas aquilo que você constrói. Né? Eu acho que é válido a pessoa também, né, o profissional, se autoavaliar e se autogerir, como foi falo ontem na live feita com a Osana e com a Cirlei. Então, a autogestão. Aonde eu quero chegar, né? Eu acho que essa indagação ela tem que ser feita todos os dias.
Se eu quero ser um profissional de excelência, basicamente eu tenho que procurar referências, né? E o mercado ele tem essas referências. Basta que o profissional esteja disposto a ir buscar. Ô, Juliano, eu queria, em nome da Cirlei, da coordenação de fisioterapia da nossa semana da fisioterapia, né? Eu queria agradecer você pela presença e dizer pro pessoal assim que é uma honra estar com vocês aqui. Foi bacana esse bate-papo, a gente está sempre disponível aí. E a gente vai ter, eu queria que vocês só esperassem um pouquinho, que logo logo a gente tem uma live muito bacana aí com o Dr. Ulisses e o Bruno Prado. Eu acho que vocês vão se surpreender, tá bom? A gente vai ter um intervalinho e logo logo a gente está de volta. Um grande abraço. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. E estamos aqui representando a todos os fisioterapeutas do estado de Tocantins. É com grande honra que nós estamos fazendo essas lives para podermos aproximar cada vez mais a categoria, poder fazer essas trocas de conhecimento entre todas as equipes, fortalecendo ainda mais os laços da fisioterapia de forma geral. Podemos passar os nossos conhecimentos nesse enfrentamento da Covid-19 e também fazer troca de saberes entre outros estados também. Hoje, nessa live agora, nós iremos falar sobre avaliação e monitorização de pacientes críticos com Covid-19. E nessa noite é com grande honra que nós trazemos nosso amigo e parceiro, Dr. Bruno Prata Martinez, um grande professor nosso que vem nos ajudando já há um bom tempo, mesmo antes da pandemia, ele já vem fazendo um grande trabalho aqui com nossos colegas aqui no Tocantins, um grande mentor, meu inclusive, meu professor. Bruno Prata, muito obrigado. Eu digo que é uma grande honra estar com esse grande mestre. Honra minha. Então, gente, o Bruno Prata, ele é Bruno Prata, professor de fisioterapia da Faculdade Federal da Bahia, da Faculdade Estadual também, doutor em Medicina e Saúde, especialista e profissional de fisioterapia de UTI, um fisioterapeuta cardiorrespiratório. Dá aula em pós-graduação e tudo mais, congressos, cursos e tudo mais. E, ultimamente, nós temos notado que as referências dos últimos artigos que andam sendo publicados, referência pela Sobrafi, ele já vem divulgando bastante artigos científicos e divulgando esses trabalhos, né? E serve de base para todos nós fisioterapeutas e outras categorias também multiprofissional que vem acompanhando e fazendo essas atualizações. Então, ele é uma das pessoas que vem fazendo todo esse processo, todo esse trabalho aí. E é com grande honra que nós convidamos o Dr. Bruno Prata. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Espero que possamos, cada dia mais, absorver e poder compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente, tá bom? Obrigado, grande Ulisses. Muito obrigado. Bom, posso ir? Vamos em frente? Vamos em lá, frente. então. Boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui. Agradeço muito ao Ulisses, né, que é um grande colega, né, um grande profissional, uma grande referência aí do Tocantins. Agradeço ao meu amigo Ronis Mário, né, grande torcedor do Flamengo. Brincadeira, mas um grande amigo, né, que eu tenho muito carinho. E eu já estou, né, estava conversando com o Rony aí, que eu já tenho alguns anos que eu já estou indo aí no Tocantins, né, então já estou bem habituado já, né, já tá, um pouquinho de mim já é aí do Tocantins, tá bom? Então vamos lá. Eu fiquei responsável por falar um pouquinho sobre o papel do fisioterapeuta nesse enfrentamento da Covid, né, na avaliação, na monitorização, com algumas estratégias, tanto durante o ambiente hospitalar, quanto durante o ambiente pós-hospital, pós-Covid, que a gente sabe que é algo que também é super importante. O fisioterapeuta acaba tendo muito esse protagonismo, tanto no hospital, quanto pós-hospitalização, já que ele vai ter um papel extremamente importante para o retorno desse indivíduo às suas atividades de vida diária. Estão escutando bem? Maravilha. Então, a primeira pergunta aí, né? Qual o papel do fisioterapeuta no enfrentamento da Covid-19? Então, essa doença aí que veio desde dezembro de 2019, né? E está cometendo o nosso país e todo mundo, né? Então, vamos primeiro se pegar a resolução profissional. Então, a resolução
profissional da fisioterapia em terapia intensiva e também a fisioterapia respiratória, que é a resolução 402 do Conselho Federal de Fisioterapia e com aval também da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva. Ela diz que são atribuições do fisioterapeuta, olha para cá, determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico, não diagnóstico médico, aplicar técnicas de expansão, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório. Também realizar posicionamento, sedestação, ortostatismo, deambulação, avaliar a instituição do suporte ventilatório não invasivo, como também do suporte ventilatório invasivo, e também avaliar e realizar a titulação da oxigenoterapia. Então, repare que o fisioterapeuta ele tem uma grande contribuição no enfrentamento da COVID, desde o seu momento mais agudo até as outras fases, as fases subaguda e a fase crônica, que seria, digamos, a fase da reabilitação. Nesse contexto, existe uma linha do tempo para o enfrentamento dos pacientes com COVID que têm casos mais graves, que vão apresentar um acometimento do sistema respiratório. Sabemos que a maior parte dos doentes apresentam sintomas leves. Alguns nem sabem que têm a doença, pois são assintomáticos. Porém, uma parte destes pacientes apresentam quadros mais graves. E a gravidade vai se dar por um acometimento do sistema respiratório e vascular, principalmente. Esses indivíduos, eles tendem a ter hipoxemia e apresentam sinais de aumento de trabalho. Neste sentido, como a gente pode ver essa linha do tempo, a gente, como fisioterapeuta, tem algumas importâncias, né? Então, a primeira delas é rastrear esses pacientes com hipoxemia e ou sinais de aumento de trabalho para propor intervenções, desde o uso de oxigenoterapia, desde o uso da posição prona na ventilação espontânea, como outros recursos a depender do local, como VNI ou cânula nasal de alto fluxo. Aqueles que não conseguem suportar vão para a ventilação mecânica invasiva e a gente tem um outro papel, que é fazer toda a programação deste ventilador para aumentar a chance desse indivíduo sobreviver, bem como depois contribuir para o desmame naqueles que sobrevivem e estabilizam e, posteriormente, também trabalhar com a reabilitação, já que muitas sequelas elas perduram por um tempo bem maior do que o tempo de tratamento apenas da doença. E eu fico muito feliz em ver o Ulisses falando da taxa de letalidade do Tocantins, uma taxa muito baixa em relação à média do Brasil, o que demonstra uma qualidade da assistência ofertada por toda a equipe multiprofissional e também pela equipe de fisioterapia, que tem um papel extremamente importante. Se há um dos legados dessa pandemia, que a gente pode dizer, é falar sobre a importância do fisioterapeuta. Muita gente não sabia nem que o fisioterapeuta atuava, pessoas de outras áreas, e hoje em dia a pessoa sabe que existe um fisioterapeuta e que ele tem um grande papel durante o tratamento da insuficiência respiratória e posteriormente. Ok? Então, vamos lá. Nesse sentido, eu sou um dos membros lá do Comitê Covid da Sobrafi, né? Nós publicamos um documento lá em março que falava um pouco sobre o papel do fisioterapeuta e algumas estratégias. Logo no início, muito se discutiu se fazia ou não VNI, ventilação não invasiva, ou a cânula nasal de alto fluxo, bem como o manejo da ventilação mecânica. Neste momento, sabendo que a doença, né, que a COVID, ela tem uma doença de grande transmissibilidade e que existe a geração, os aerosóis, eles transmitem, fazem com que exista uma maior contaminação. Nesse momento, a gente não indicou a VNI, bem como a cânula nasal de alto fluxo, como estratégia de primeira linha, já que, por ser uma doença mais hipoxêmica, né, não teria uma resposta ativa, e também pelo risco de gerar aerosóis e aumentar a contaminação.
Entretanto, em algumas situações, existem indicações, desde que exista um ambiente adequado. Então, um quarto de isolamento, máscaras específicas, circuito em ramo duplo, filtros específicos, e a gente sabe, em alguns locais não tem se utilizado VNI, mas em outros locais tem se utilizado ventilação não invasiva. O próprio Einstein tem utilizado muito a ventilação não invasiva e com bons resultados, sempre evitando postergar esse sofrimento. E para isso, o fisioterapeuta deve monitorizar a oxigenação desse paciente, os sinais de aumento de trabalho, a frequência respiratória, entre outros exames, exames laboratoriais, exames de imagem e assim por diante. Então, aqui é só mostrando os filtros necessários para a utilização da ventilação não invasiva, caso se opte por usar. Então, tem que ter um filtro EPA para proteger da eliminação dos aerosóis para o ambiente e tem que ter o filtro HME para poder fazer a sua umidificação. Aqueles que têm um HMEF, apenas esse é suficiente. Ele filtra e umidifica, ok? Uma outra estratégia é a cânula nasal de alto fluxo, que aqui no Brasil ela não é tão indicada, pois nem todo local dispõe, mas alguns locais da América Latina têm utilizado e demonstrado boa resposta. É tipo como se fosse um aparelho que oferta um oxigênio em alto fluxo, porém com uma pressão bem pequena. E alguns trabalhos sugerem que ela pode ser melhor do que a VNI. Ok? Uma outra estratégia muito... Doutor Bruno, falando sobre isso, eu acho muito interessante que essa é uma nova ferramenta que nós podemos utilizar, porque nem sempre o paciente ele responde muito bem à VNI. Às vezes, por uma própria ansiedade ou adaptação da máscara, muitas das vezes, nem todos os sistemas estão tendo uma total face para estar utilizando, e às vezes usa uma orofacial de alguma forma, e acaba entrando, tendo essa outra ferramenta, pode ser utilizado. O que nós temos notado aqui também é que, às vezes, o pessoal está... O que às vezes ele pode notar é o seguinte, que pode ser utilizado uma ajuda com o médico, ele entrar com um sedativo já pré-determinado já para o paciente, para estar fazendo esse tipo de trabalho. Muitas das vezes ele não responde bem a essa VNI de forma adequada. E a cânula de alto fluxo já é uma outra ferramenta muito importante e que algumas pessoas acabam não tendo essa mente aberta para estar fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho muito interessante isso mesmo. Perfeito, Ulisses, excelente comentário. E esse é um dos grandes benefícios da cânula nasal de alto fluxo, é porque o paciente é um pouco mais confortável do que a VNI, porque, como o Ulisses falou, né, às vezes a pressão da VNI ela é muito alta e geralmente gera claustrofobia e nem todo mundo tolera bem, né? E nem todo mundo tem uma máscara adequada. Então, a cânula nasal de alto fluxo vem com essa possibilidade aí bem interessante, né? Eu participei de uma mesa com alguns colegas da América Latina, e tem alguns locais da América Latina, no Peru, no Chile, que está sendo muito utilizado. No Brasil, nem todos os locais dispõem, né? Então, isso limita um pouco, mas é algo bem interessante e promissor, principalmente para as insuficiências respiratórias hipoxêmicas. E isso que o Ulisses também falou é super importante, né, pessoal? É avaliar o paciente para não deixar também passar do ponto. Às vezes, quando a gente faz uma terapia, seja uma VNI, seja uma cânula nasal de alto fluxo, seja a posição prona, né? Principalmente no momento agudo, você tem que saber se ele está respondendo, porque se ele não responde, você não pode deixar aquele paciente sofrendo, com sinais de aumento de trabalho, com oxigenação muito baixa, pois aí você tem uma grande chance que ele vá a óbito. E a gente tem que ter esse cuidado para interromper, para acrescentar. Muito bom. Beleza? Vamos lá. Uma outra estratégia também, né, que o fisioterapeuta tem tido um grande protagonismo é a utilização da posição prona, colocar o paciente de barriga para baixo, em decúbito ventral, nos pacientes contactantes em ventilação espontânea. Essa técnica ela é muito utilizada no paciente em VM, porém, ela tem sido utilizada, principalmente durante esse momento de pandemia, em pacientes em ventilação espontânea. E ela é tempo dependente. Quanto maior o tempo, parece que ela pode ter um melhor resultado. Sabemos também que alguns trabalhos mostram que não tem mudado o desfecho. Parece que apenas em algumas subpopulações
parece ter um resultado em evitar uma possível intubação. Então, melhor oxigenação, mas não quer dizer porque melhor oxigenação que esse paciente vai manter essa melhora e vai evitar a intubação. Então, temos que ter muito cuidado e muita monitorização. Quando você coloca um paciente na posição prona, nesse sentido, tem que ficar muito de olho para saber se ele vai falhar. Porque se ele falha, o que é falhar é a oxigenação continuar muito baixa e ele apresentar sinais de aumento de trabalho. Nessa situação, realmente, a gente tem que comunicar o médico e a equipe de enfermagem para proceder à intubação orotraqueal deste paciente. Existem alguns guidelines mostrando, né, como utilizar, não vou me deter nisso aqui para não tomar muito tempo, né? E a gente, posteriormente também, né, nos pacientes que vão para a ventilação mecânica, o fisioterapeuta tem um outro papel de extrema importância. A depender de como você programa o ventilador mecânico, você aumenta a chance do indivíduo sobreviver. Isso a gente publicou também na revista da Sobreficiência, mostrando, né, qual é a estratégia indicada para esses pacientes. Então, em relação ao modo ventilatório, pode ser volume, pode ser modo à pressão, depende muito do local, né? Não existe uma diferença na mortalidade entre os dois modos. Lógico que em algumas situações você não consegue ventilar no modo volume devido à pressão de pico ultrapassar os limites de 40 centímetros de água. Deve-se fazer uma ventilação protetora, como de certa forma é um pulmão que ele é inflamado, você tende a ter um volume mais baixo para evitar uma hiperdistensão alveolar, então volume abaixo de 6 ml por quilo. Alguns autores até falaram que quando o pulmão está com uma complacência maior, você pode utilizar até volumes maiores, mas isso não foi bem aceito pela literatura mundial. Então, recomenda-se volumes mais baixos, pressão de platô abaixo de 30 para proteger o pulmão e uma driving pressure, que é a diferença entre a pressão de platô e a PIP, menor do que 15. Esses parâmetros, esses ajustes, eles reduzem, eles aumentam a chance do indivíduo sobreviver na ventilação mecânica. O outro ajuste é o ajuste do PIP. Então, o paciente, você deve ajustar o nível de PIP, a pressão expiratória positiva final. Você não pode deixar que o PIP fique com um PIP fisiológico de 5. Geralmente, esses pacientes precisam de um PIP um pouco mais elevado. Não tão elevado, um pouco mais elevado. E cabe ao fisioterapeuta ajustar esse PIP, chamado de PIP ideal. Para isso, você ajusta o maior nível de PIP para que a driving pressure, a pressão dirigida, que é aquela diferença da pressão de platô menos a PIP, fique menor, ok? Então, é assim que tem se ajustado o PIP. E alguns autores, né, sugerem que seja feito até um mini recrutamento alveolar com um PIP de 20 e você vai fazendo o PIP decremental, como a gente pode visualizar nessa figura, ó, PIP de 18, e você vai reduzindo o PIP e vendo quanto de driving pressure, de pressão de distensão é gerado. Quanto menor for essa pressão, significa que esse PIP gera uma maior complacência. Esse é o PIP ideal. Ok? E temos que ter muito cuidado com o uso de PIP na COVID. Os pacientes com COVID que desenvolvem a síndrome do desconforto respiratório, eles não se beneficiam de PIPs muito, muito elevados. Eles necessitam de um PIP um pouco maior do que o fisiológico, mas PIPs muito elevados, eles levam à hiperinsuflação pulmonar. Tem impacto hemodinâmico, aumenta nível de CO2 e não é adequado para esses pacientes. Por isso que esse trabalho aqui publicado na Critical Care, ele tem lá, use menos PIP, ok? Isso é extremamente importante. Por isso que o PIP, você não pode dizer assim, vou colocar 10 porque eu quero 10, não. Você tem que monitorizar e avaliar qual é o melhor nível de PIP para esse paciente. E o melhor nível de PIP é aqui, ó, driving pressure. Tudo bem? Ouvindo bem aí, grande Ulisses? Tudo ok? Grande Rony? Doutor Bruno Prata, lembrando, eu vi muitos comentários e alguns artigos científicos também falando
em relação a essa PIP ideal, né? Se esse paciente ele está utilizando, for aquele paciente low, por exemplo, e tiver com a PIP um pouco mais alta daquilo que é o ideal para ele já tem um distúrbio de coagulação. O aumento dessa PIP ele pode até ocasionar uma diminuição do retorno venoso, e isso acaba atrapalhando nessa troca gasosa do paciente. Ele já tem um processo inflamatório, a membrana alvéolo-capilar já está em todo um processo inflamatório. Então, com o aumento dessa PIP, aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso, e aí esse paciente você pode fazer uma iatrogenia com ele, piorando ainda mais essa troca gasosa, piorando ainda mais esse caso clínico desse paciente. Então, nós fisioterapeutas temos um papel importantíssimo nos pequenos detalhes. Às vezes é um detalhe pequeno, são pequenos detalhes que você pode dar uma janela de vida para o paciente, uma sobrevida que você pode dar para ele também. Pronação, né? Falar sobre pronação. Maravilha. Então, a posição prona é um recurso extremamente importante que o fisioterapeuta também tem utilizado nos pacientes já entubados, em ventilação mecânica. Essa conduta ela tem sido indicada quando a PaO2-FO2 está abaixo de 150. Nesses pacientes, há critério de colocar em prona, colocar esse paciente em decúbito ventral. Existem evidências fortes que isso reduz mortalidade. Entretanto, cabe ao fisioterapeuta avaliar a resposta, se ele é um respondedor. Respondedor é aquele que responde positivamente, bem, ou seja, é aquele que, ao ser pronado, ele apresenta um aumento da PaO2 em 10 milímetros de mercúrio ou um aumento de 20 na PaO2-FO2 após 1 hora. Se ele obteve ou uma ou outra dessas melhoras, você pode dizer que ele é um respondedor, ok? E aí você deve manter ele por um tempo de 16 a 20 horas, ok? E aí depois, diariamente, caso ele apresente uma relação abaixo de 150, pode existir critérios para colocar ele de prona novamente. Isso vem sendo muito utilizado e com bons resultados. Nos pacientes com hipoxemia refratária, que é aquele com a PaO2-FO2 abaixo de 80, mesmo a despeito de todas as estratégias ventilatórias e da posição prona, aí o recurso seria a membrana de oxigenação extracorpórea, caso o serviço tenha disponível. Ok? O outro aspecto é a questão dos filtros. Então, como eu já falei durante a VNI, temos que ter muito cuidado com os filtros, tem que ter o filtro EPA no ramo exalatório para evitar contaminação do ambiente e o filtro normal HME para umidificar. Nos locais que tem o HMEF, este não só umidifica, como filtra. Então, ele pode ser utilizado de forma isolada. Esse material está lá no site da Sobrafi. Se vocês quiserem, tem vários documentos publicados que tem todos esses arquivos, esses artigos publicados e com material bem interessante, ok? A aspiração deve ser sempre no sistema de aspiração fechada, pois isso é um procedimento que gera aerosóis e pode aumentar a contaminação do ambiente, e temos que ter cuidado com o posicionamento, que deve ser em torno de 30 a 45 graus, para prevenir outras pneumonias associadas à ventilação mecânica. Ok? Outro ponto extremamente importante, pessoal, que eu quero falar é sobre a monitorização do esforço muscular durante o paciente em ventilação mecânica. Então, a gente tem o hábito de avaliar as medidas de driving pressure no paciente todo acomodado, entregue. Entretanto, nessa pandemia, foi muito importante a gente ver a importância de se avaliar o esforço do esforço muscular, e isso ser um preditor de uma ventilação mais protetora. E aí, destaca-se a P01, que é aquela pressão de oclusão nos 100 milissegundos da inspiração. Valores acima de 3,5 sugerem um excesso de esforço muscular, uma grande negativação da pressão pleural. Isso pode levar a possível lesão pulmonar autoinfligida. E existem outras medidas que podem ser obtidas, além da P01. Uma delas é essa que é obtida com a pressão de oclusão durante a fase expiratória. Você faz uma pausa expiratória
e você mensura esse delta, que é a pressão de oclusão. Com base nele, você pode calcular a pressão muscular gerada e a pressão transpulmonar. Aqui você pode ver as fórmulas. Valores de pressão muscular acima de 13 e valores de pressão transpulmonar acima de 16 são valores que sugerem que você pode estar hiperdistendendo esse sistema respiratório. Nessas situações, deve-se avaliar a possibilidade de até sugerir ao médico um retorno da sedação. Isso é algo que eu achei muito legal também nessa pandemia, esse aprendizado de a gente mensurar, através do esforço muscular, uma possível ventilação que não é protetora. Em outras palavras, às vezes o paciente já está mais estável, está no modo pressão de suporte, e você ajustou um delta de 10. Aparentemente 10 é um valor relativamente protetor, porém, quando você faz uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada, você vê que no fringir dos ovos, você pode estar lesando o pulmão, através ou da mensuração da pressão muscular ou da pressão transpulmonar. Esse artigo vale a pena a leitura. Esse autor, Bertoni, é um grande estudioso do assunto. Ok? E aí, imaginando que tudo foi feito de forma adequada, repare que é uma escalada, é uma linha do tempo, onde o fisioterapeuta ele vai lançando mão de recursos para poder evitar que as estratégias sejam as mais invasivas. Entretanto, nem sempre dá, porque o organismo ele reage de forma... Cada organismo reage de uma forma diferente. Naqueles pacientes que sobrevivem, né, a gente vai ter um outro papel importante. E eu pergunto para vocês, como ficam os outros sistemas orgânicos ligados ao movimento humano? E aí, pessoal, é muito importante a gente lembrar que durante todo esse processo da insuficiência respiratória, o paciente, o músculo, ele vai ter um grande impacto por essa doença crítica. Então, esse músculo, ó, ele tende a ter perda de massa, perda de força, e isso leva a um grande impacto. Normalmente, esses doentes que passam pela internação na UTI são doentes que vão sair no momento da alta hospitalar, provavelmente nessa linha vermelha, mesmo tendo uma reabilitação durante a internação. E essa perda de mobilidade no momento da alta é desencadeada pelos diversos fatores, pela sedação, pelo mecanismo de degradação proteica da doença, pelos diversos fatores, pelas sedações utilizadas e assim por diante. E a gente sabe que esse declínio de mobilidade ele está presente na UTI e ele vai perdurar até o momento da alta do hospital. E por isso que cabe ao fisioterapeuta a continuidade do cuidado naqueles pacientes que conseguem sobreviver. Ok? E aqui é só um trabalho mostrando a possível trajetória, então mostrando que os pacientes mais idosos ou o jovem que tem muitas comorbidades, geralmente são doentes que vão ter uma maior perda funcional. Repare que a seta desses pacientes é para baixo, o que significa a redução do nível de funcionalidade, do nível de mobilidade, diferentemente de um jovem que é saudável, que não tem comorbidades. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com os idosos, né, e com aqueles jovens que têm alteração, comorbidades presentes, ok? E aqui eu vou entrar um pouquinho agora na reabilitação pós-Covid e eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho. Eu achei muito legal, pessoal, esse trabalho. É um trabalho bem recente, foi publicado, se eu não me engano, agora em setembro, nessa revista. É um estudo muito interessante, um estudo alemão com mais de 80 mil indivíduos. Mais de 80 mil indivíduos que sobreviveram. E sabe o que foi que eles identificaram? Eles identificaram que os pacientes que são entubados, né, que têm choque séptico, sepsis ou infecção severa, então isso a gente pode extrapolar isso até para os pacientes com Covid, são pacientes que têm uma redução da sobrevida ao longo de 5 anos. Então, eles sobrevivem à internação na UTI, mas ao longo de 5 anos ele continua tendo mortalidade.
E um dado muito legal desse trabalho é o seguinte, não sei se vai dar para ver, mas olhem para essa figura aqui. Olhem que a linha vermelha tem assim, ó, cuidado especializado. Sabe o que esse trabalho demonstrou? Ele demonstrou que esses pacientes, quando são encaminhados para um setor de reabilitação após o internamento no hospital, eles aumentam a sobrevida. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele conseguiu sobreviver ao internamento agudo. Mas se ele não tiver um cuidado adequado após a hospitalização, isso a gente vê muito, né, pessoal? Os pacientes com COVID, eles tratam a COVID, mas as sequelas elas perduram por um longo tempo. E cabe a nós, fisioterapeutas, exercermos o nosso protagonismo, não só como a gente exerceu lá durante a internação, no momento da fase aguda, muito paciente entubado, muito paciente com insuficiência respiratória, como agora, né? Isso chama-se síndrome pós-terapia intensiva, e tem muitos autores que têm chamado a síndrome pós-Covid, e a gente tem que ficar atento e exercer o nosso papel. Então, aqui, ó, olha que, só vou repetir para vocês, olha para cá, ó. As maiores taxas de sobrevivência foram registradas em pacientes com alta para instalações de reabilitação, ou seja, né, quem vai para esses locais, eles têm uma maior chance de sobreviver. Ok? Isso também é demonstrado por outros trabalhos que mostram que o nível de mobilidade tem relação com mortalidade, então cabe a nós, fisioterapeutas, exercermos nosso papel, não só com o tratamento da insuficiência respiratória, né, como também nos aspectos relacionados à mobilização. Nós publicamos também, eu fui um dos autores, juntamente com o colega, o professor Flávio Maciel, né, a importância da mobilização também nos pacientes na fase aguda. E aí aqui vocês podem acessar esse artigo, está lá na revista sobre a eficiência, acesso aberto. Então, a gente mostra lá, ó, a gente fala alguns critérios que devem ser utilizados para uma boa progressão da mobilização. Apesar disso ser indicado para o ambiente hospitalar, você pode extrapolar isso para seu uso pós-hospital, a nível ambulatorial, a nível domiciliar. Então, ó, saber qual é o nível de mobilidade prévio, a reserva cardiovascular, respiratória, força muscular, entre outros parâmetros. Tudo bem? É verdade. Doutor Bruno, eu acho que esse levantamento que você fez, essa observação é muito interessante. Porque no começo da Covid, essa mobilização precoce, o medo impediu muito isso. E isso atrapalhou todos os processos, né? Mas no decorrer do tempo, dos estudos, desse equilíbrio emocional de forma em geral para todos os profissionais, começou a trazer segurança, tendo os EPIs de forma adequada, os treinamentos, isso acabou influenciando, impactando diretamente nos trabalhos realizados com os pacientes, né, com os indivíduos que nós precisávamos atender, né? E era isso, melhorou bastante a taxa de sobrevida do paciente, né, de forma em geral. Doutor Bruno Prata, e o que você pode nos falar? Nós estamos chegando ao final, né, dessa live. Queria fazer alguma recomendação para a gente, fazer alguma colocação. O que você acha de mais importante aqui para nós, como parceiros, né? Perfeito, grande Ulisses. Mais uma vez, para mim é uma honra estar aqui. Agradeço a você, a meu amigo Rony, né, mais uma vez pela oportunidade. A mensagem que eu deixo é a seguinte: eu pedi para todos respirar fundo um pouquinho. Pessoal, nós fisioterapeutas, né, quando exercemos nossa profissão, como deve ser exercida, fazendo uma boa avaliação, construindo um bom diagnóstico, seja na insuficiência respiratória aguda, seja no pós, né, nessa reabilitação pós-Covid, a sua ação, a sua atitude, o seu pensamento, e você transmitir isso para as suas mãos, seja para ajustar um ventilador, seja para fazer aquelas intervenções de posição prona, entre outras, uma mobilização, você está aumentando a chance do indivíduo viver. Então, é importante que nós, fisioterapeutas, saibamos da nossa importância e cada vez mais, né,
possamos colocar isso em prática, pois fazendo isso, a gente está aumentando a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes. Então, só deixo mais uma mensagem também, que é isso aqui, ó. Sempre, pessoal, busquem utilizar instrumentos de avaliações confiáveis. Então, repare aqui, ó. Aqui são alguns instrumentos que podem ser utilizados para avaliar a função respiratória, para avaliar força muscular periférica, para avaliar capacidade de marcha, para avaliar velocidade, equilíbrio e assim por diante. Então, usem instrumentos objetivos para mensurar as alterações dos seus pacientes e quantifique os resultados ao longo do tempo. Isso aqui é um trabalho publicado também na Physical Therapy, agora em julho, falando sobre a importância disso. Tá bom, pessoal? Então, se valorizem, exerçam sua profissão dignamente, pois isso é muito importante, e vocês vão ver como a cada dia vocês vão ser mais valorizados. Só uma coisa importante, a sociedade, pessoal, ela tem que entender, o doente, o indivíduo, ele é muito mais do que a doença. No caso da COVID, o indivíduo, ele é muito maior do que a COVID. E o fisioterapeuta tem um grande papel nisso, não só para ajudar no tratamento da COVID, bem como das sequelas advindas da COVID, a nível de funcionalidade, distúrbio de movimento. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha mensagem final. Agradeço mais uma vez e fiquem com Deus e continuem exercendo esse papel e essa assistência de qualidade, como vocês vêm exercendo aí no Tocantins, e isso é demonstrado pelos números observados, pelos dados encontrados, né? Obrigado. Verdade, muito obrigado, doutor Bruno Prata. Só reforçando o que você acabou de falar, e realmente o Tocantins, ele tem sido referência, não só para aqui no nosso estado, mas ele tem sido referência também para o Amapá, Rio Grande do Sul, né? Já serve de base os nossos trabalhos aqui no estado do Tocantins, como o fisioterapeuta também ele atuou de uma certa forma aqui também. Ele entrou numa visão multiprofissional, não só visando fisioterapia, mas com outras equipes. Nós temos o Dr. Wallace, cardiologista, Dr. Valdemar, enfermeiro, e eu, Ulisses, como fisioterapeuta intensivista. Começamos a fazer um trabalho de divulgar os treinamentos no estado de Tocantins, e assim nos ajudou bastante a treinar pessoas aqui dentro do estado de Tocantins, e isso impactou diretamente no índice de mortalidade de forma geral, né? E isso é que mostrado em números. E foi muito gratificante. E a base, doutor Bruno Prata, nós buscamos através dos seus trabalhos também, com essa parceria, com esses debates, com essas trocas de saberes que nós andamos fazendo, né? Queria agradecer muito os seus conhecimentos repassados aqui para nós, é de suma importância, ficamos muito felizes e portas estão abertas para você estar vindo aqui no Tocantins, estar divulgando seus trabalhos, seus conhecimentos, mas é muito gratificante mesmo ver uma pessoa como você, com esse coração enorme, não só um grande profissional, mas que tem essa simpatia, essa tranquilidade e sabe repassar para a gente todo esse conhecimento. Então, te parabéns mesmo pelo trabalho realizado e te agradecer por hoje aqui e esperamos que tenha novos eventos. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado aí, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, e agora nós vamos ter um intervalo, certo? Um breve intervalo, nós iremos entrar agora após o intervalo, falar sobre o entendimento... Perguntavam, terapia o quê? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Hospital Geral de Palmas pelo convite para estar aqui hoje, né, nessa discussão e a respeito da Covid-19. E para mim é uma honra muito grande, principalmente porque é a semana que a gente comemora a Semana do Fisioterapeuta. Espero que vocês façam bom proveito. E o meu agradecimento principalmente vai em nome da coordenadora do HGP, para a Cirlei. E vamos começar. Meu nome é Virgínia. Eu sou fisioterapeuta especialista em terapia intensiva e UTI e cardiopulmonar e especialista pela Sobrafi e trabalho na Intensive Care Palmas. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é para falar a respeito das complicações pós-Covid-19, que é algo muito novo para a nossa área e que tem sido bastante prevalente, né? Tem chegado bastante paciente para a gente com sequelas pós-Covid. E hoje eu trouxe para vocês um pouquinho da minha experiência para a gente tentar entender e abordar esses pacientes da melhor forma possível,
porque o nosso principal objetivo, além de atender o paciente, é resolver o problema desse paciente, devolvendo o paciente de uma maneira satisfatória e com qualidade de vida para a sociedade. Bom, então para falar sobre Covid-19, sobre as complicações da Covid, a gente precisa entender o que vem a ser essa patologia, para depois entendermos qual é essa síndrome, né, pós-doença. Então a Covid-19, ela é causada por um vírus da família do SARS-CoV-2, que já chegou a infectar humanos em 2010, com uma infecção bastante prevalente também, porém não tão letal quanto o SARS-CoV-2 dessa pandemia de 2020. É uma doença causada tanto em animais como em seres humanos, e o primeiro caso da Covid-19 foi diagnosticado na China em 12 de dezembro de 2019. De lá para cá, se tornou uma pandemia, né, se tornou uma doença presente em todos os países desse mundo, e o primeiro artigo científico a respeito da Covid-19, ele relata o caso de um paciente de 41 anos que foi admitido em um hospital lá em Wuhan com sintomas gripais. De lá para cá, esse paciente foi submetido a um exame feito através do lavado broncoalveolar e foi identificado o vírus SARS-CoV, muito semelhante ao SARS-CoV da família SARS e MERS, o mesmo que já tinha sido identificado em humanos em 2010. E como é que funciona a infecção pelo SARS-CoV-2? Então, o vírus ele é coberto por uma membrana composta por uma proteína chamada proteína S. E essa proteína, ela tem um trofismo muito grande pelo receptor da ECA2, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 no nosso organismo. E por que esse vírus infecta o nosso organismo e causa uma devastação tão grande? Porque vários sistemas orgânicos do ser humano são compostos de receptores da ECA2, principalmente o sistema pulmonar, o sistema respiratório e o sistema gastrointestinal. Então, a devastação do vírus, de uma maneira sistêmica, se dá pela presença do receptor de ECA2 em vários órgãos e sistemas. E o que vem a ser essa infecção causada pelo SARS-CoV-2, então? O vírus invade a nossa célula, ele se liga ao receptor de ECA2 através dessa proteína spike ou proteína S. E essa proteína, o sítio de ligação dela é muito igual, é muito próximo, é muito idêntico ao receptor da nossa enzima, da enzima ECA2. Uma vez ligado no receptor da ECA2, o vírus invade a célula e daí então ele replica seu RNA e é difundido para todos os órgãos e sistemas. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema bastante complexo, que é composto, principalmente, que é formado por várias enzimas, vários peptídeos, por receptores que interagem entre si. E o resultado dessa cascata, né, dessa invasão do vírus, a cascata inflamatória que ele causa, ela vai determinar reações adversas em vários órgãos e sistemas, como eu falei anteriormente. Os órgãos que mais têm o receptor da ECA2 é o sistema respiratório e principalmente o sistema gastrointestinal. E como que funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona no nosso organismo quando a gente vai pensar em fisiologia? Do que esse sistema é capaz, como que esse sistema se comporta. Então, ele é o principal responsável pela regulação da pressão arterial, é o sistema responsável pela regulação do volume sanguíneo, é o sistema responsável pela composição eletrolítica dos fluidos corporais e principalmente pela secreção da aldosterona. E a aldosterona é um hormônio, né, que mantém o equilíbrio hídrico do organismo, produzido lá nos rins, lá nos glomérulos renais, e é através da liberação da aldosterona que nós temos o equilíbrio ácido, o equilíbrio de volume, o equilíbrio hídrico no nosso organismo. E além disso, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele induz o crescimento celular. Então, em indivíduos que têm alteração desse sistema, a doença se comporta de uma maneira mais grave. E como ele regula a pressão arterial, o equilíbrio hídrico e também a composição eletrolítica dos fluidos, indivíduos que têm patologias cardiovasculares
hipertensão arterial, que tem uma desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles tendem a ter uma manifestação da doença de uma forma mais grave. E daí se explica, e daí a gente começa a entender o motivo dos pacientes que eram considerados de alto risco serem aqueles pacientes hipertensos, obesos e diabéticos, porque são as três grandes classes de pacientes que têm patologias ligadas ao sistema cardiovascular. E a patogenia da hipertensão e das doenças cardiovasculares estarão completamente alteradas e desarranjadas uma vez que o organismo é invadido pelo SARS-CoV-2. Como que acontece, então, a desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona? O SARS-CoV-2 invade a nossa célula, ele compete lá no nosso receptor de angiotensina 2, ele compete com o receptor da ECA2, entra na nossa célula. E a nossa célula, o nosso organismo, o organismo que foi invadido, ele perde essa capacidade de vasoconstrição. Aqui o vírus já inicia a desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sistema responsável pela vasoconstrição. Então, aqui já começa a desregulação do nosso organismo invadido pelo SARS-CoV-2. Essa invasão reduz ainda a biossíntese e secreção da aldosterona, que eu falei anteriormente. Então, o hormônio que regula a pressão arterial, o hormônio que regula a volemia do nosso organismo, ele vai ser liberado de uma maneira inespecífica. E essa alteração leva a esse desequilíbrio hídrico pressórico, aumentando, consequentemente, a permeabilidade vascular. O aumento da permeabilidade vascular nada mais é do que o edema. Então, uma vez que a gente tem um organismo, um micro-organismo, que desregula o nosso sistema, que mantém o equilíbrio volêmico, o equilíbrio hídrico no organismo, a gente vai ter formação de edema em todos os locais onde o vírus invadir o sistema, seja respiratório, seja gastrointestinal, seja o sistema cardiovascular. E a formação do edema, para a gente, para nós fisioterapeutas, é extremamente importante entendermos sobre essa fisiopatologia e entendermos o motivo do paciente ter um impacto respiratório tão grande, né? O relato dos pacientes é de um peso pulmonar, é de uma dificuldade respiratória, e essa dificuldade ela é real. Essa dificuldade se dá pela própria fisiopatologia da doença, porque uma vez que o organismo foi invadido pelo vírus e perdeu essa capacidade de regulação do equilíbrio hídrico e da formação de edema, o alvéolo vai estar inundado de líquido e daí a gente começa a ter uma grande alteração na troca gasosa. E é quando o indivíduo relata para a gente que ele não consegue respirar porque tem um peso torácico, às vezes não consegue ficar na posição prona, mesmo que em respiração espontânea, devido a esse peso pulmonar, e o peso se dá pelo acúmulo de líquido alveolar. E o vírus causa ainda uma redução da liberação de noradrenalina. A noradrenalina é uma catecolamina endógena, é um vasopressor que nós temos, né, que mantém a nossa pressão arterial regulada. Uma vez desregulado todo esse sistema, o equilíbrio e a liberação da noradrenalina alterado pelo SARS-CoV, o indivíduo tende a fazer uma desregulação da pressão arterial devido a esse acometimento e devido a essa consequência pela invasão. E como que se dá, depois da infecção, como que o organismo vai se comportar frente a esse invasor, né? A primeira resposta, então, as primeiras respostas de defesa à invasão do vírus, elas serão benignas, na grande maioria dos casos. Tanto é que 80% dos pacientes que foram acometidos pelo SARS-CoV-2, eles tiveram a forma leve da doença. 80% das pessoas não chegaram a serem hospitalizadas. Por quê? Porque o organismo dessas pessoas tinha um sistema imunológico equilibrado e potente para o combate do vírus no primeiro mecanismo de defesa, que é o sistema imunológico humoral, que a gente conhece muito bem. E as consequências graves, elas foram responsáveis por cerca de 5% das pessoas que foram acometidas pelo SARS-CoV-2. Então, 5% de todos os infectados chegaram para a gente na unidade de terapia intensiva. Foram aqueles pacientes que tiveram manifestação grave da doença, que chegaram a ficar entubados, né, que necessitaram de ventilação mecânica não invasiva. A grande maioria conseguiu passar pela doença de uma maneira benigna, alguns até assintomáticos.
E os determinantes dessa manifestação e dessa resposta inflamatória do organismo, eles dependem de vários fatores. Eles dependem do sistema imunológico do indivíduo, eles dependem das condições, dos hábitos de vida que esse indivíduo tem, ele depende da replicação do vírus dentro do organismo, se esse organismo tem alguma doença de base ou não. E a replicação das células, né, como eu disse, podem atingir o sistema respiratório e o sistema gastrointestinal, fazendo uma infecção muito mais grave nesses dois sistemas. Por quê? Porque é onde a gente tem uma maior concentração de receptores da ECA2. Então, os sintomas gastrointestinais que foram vistos lá no início da pandemia na Europa, eles foram muito prevalentes e muito incidentes por esse motivo. Porque o sistema gastrointestinal tem uma quantidade de receptores da ECA2 muito grande, semelhante ao sistema respiratório, né, ao alvéolo. E depois de infectado, o organismo, então, vai gerar uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória está ligada à cascata de citocinas liberadas pelo sistema imunológico, que também depende de indivíduo para indivíduo. A gente não tem como mensurar como vai ser essa resposta em cada indivíduo. E aí eu trouxe aqui para vocês uma figura esquemática, né, da invasão do vírus ao sistema respiratório e o comportamento do nosso organismo frente a essa invasão na primeira linha de defesa, que é a primeira linha do sistema imunológico da defesa humoral. Então, o vírus invade o organismo, a imunidade inata ou celular é ativada, é a nossa primeira linha de resistência para o combate do vírus, e ele tenta bloquear essa ação do SARS-CoV, ou seja, desligar o SARS-CoV lá do receptor da ECA2, nos nossos alvéolos e principalmente no sistema gastrointestinal. Só que a imunidade antiviral, que é mediada pelo interferon, nem sempre ela vai ter uma resposta tão efetiva assim. E quando a resposta humoral ou a resposta inata ela não é efetiva e eficaz, aí o nosso sistema imunológico chama uma segunda linha de defesa, que são as células T. Só que o vírus, ele causa uma certa exaustão às células T devido a essa liberação de citocinas exagerada, principalmente a interleucina 6. E essa alta resposta inflamatória, mediada pelos macrófagos e pelos granulócitos, já na segunda linha de defesa do sistema imunológico, gera uma resposta causada pela morte de vários linfócitos, e aí o indivíduo vai apresentar uma linfopenia e, na grande maioria das vezes, é aqui que o indivíduo vai evoluir da forma leve para a forma moderada e grave da doença, devido a essa falha do sistema de defesa das células T, do nosso sistema humoral secundário. E o sistema imunológico demora a produzir anticorpos contra o SARS-CoV-2. Por isso que a grande maioria das pessoas infectadas não tem marcadores de anticorpos 20 dias, 30 dias, até 60 dias após a infecção. Porque o vírus ele degrada muito o sistema imunológico. Então, 15 dias mais ou menos pós-doença, cerca de 100% dos pacientes ainda não tem, eles ainda permanecem com uma pontuação positiva de que o vírus ainda está no organismo, não causando mais transmissão, não é mais transmissível, porém o organismo sofre com essa invasão que ainda é persistente e essa decadência do sistema imunológico de se blindar às ações do vírus. Por isso que a gente está vendo os pacientes evoluírem com a síndrome pós-Covid e com sequelas pós-inflamatória dessa doença tão grave, dessa doença que é sistêmica. Uma vez infectado o organismo e a gente tendo essa resposta inflamatória mediada pelos linflamossomas e as células TLR do sistema imunológico, a produção de células de defesa pelo sistema imunológico, mediado pela cascata inflamatória, né, vai amplificar essa inflamação sistêmica. Então, a inflamação começa lá no pulmão, que é onde a gente tem uma grande quantidade de vírus, que é a porta de entrada desse vírus. Porém, essa resposta inflamatória exacerbada vai gerar uma cascata orgânica generalizada. Então, o indivíduo vai apresentar respostas inflamatórias sistêmicas. E essas respostas envolvem choque, envolvem alterações circulatórias, perda de consciência, rebaixamento do nível de consciência pelo grave grau de hipoxemia e de hipóxia causado pela perda da troca gasosa
devido ao acometimento pulmonar. E aí, alguns trabalhos foram feitos durante esse período de pandemia. Muito se falou a respeito dos pacientes obesos, dos pacientes hipertensos, dos pacientes diabéticos. E até que a gente conseguiu, né, ter alguns materiais na literatura trazendo realmente algo positivo em relação às pessoas que têm uma qualidade de vida melhor e situações que trazem um estilo de vida mais saudável. E aí esse artigo saiu em julho desse ano, na Critical Care, falando que indivíduos praticantes de atividade física, eles tinham um controle humoral, um controle do sistema imunológico muito melhor do que indivíduos sedentários. Porque frente à invasão pelo SARS-CoV-2, esse organismo conseguia se blindar melhor porque ele bloqueava a ação da interleucina 6. E a liberação da interleucina 10 e a interleucina 37, que é um mecanismo que é menos pró-inflamatório, dificultava a proliferação do vírus. Então, aqui a gente tem certeza hoje que pessoas que têm hábitos de vida mais saudáveis tendem a ter manifestações mais leves da doença. E quais são essas complicações? Por que o indivíduo evolui com essas complicações? O que a gente está encontrando nesses indivíduos pós-internação hospitalar, pós-internação em UTI? Saiu esse trabalho, então, em julho, na JAMA, que é uma revista de peso, né, que nós sabemos, comparando, então, avaliando 143 indivíduos que passaram pela internação hospitalar num período de 60 dias pós-Covid. E o que esse grupo de estudo encontrou? Que vários sintomas persistiam nesses pacientes. E persistiam por quê? Porque o sistema imunológico ainda estava desregulado e esse paciente ainda não tinha essa imunidade, essa formação, essa prevalência de anticorpos, essa presença de anticorpos tão forte assim. E os principais sintomas que esses indivíduos relataram, principalmente, né, a piora da qualidade de vida, em 44,1% dos indivíduos entrevistados, dos 143 indivíduos. A fadiga é o sintoma mais presente, porque como a doença é uma doença inflamatória sistêmica e ela media a inflamação sistêmica e o lactato desses pacientes fica muito alto, a tendência desses pacientes é evoluírem com muita dor muscular, intolerância ao exercício e uma fadiga muito grande. Então, ao mínimo esforço, o paciente reflete fadiga. Em realizar atividades de vida diária, o paciente relata fadiga. Em sentar e levantar, o paciente relata fadiga. Então, a fadiga foi o sintoma mais prevalente nesse trabalho. 53% dos indivíduos relataram fadiga pós-Covid. E o pós aqui, pessoal, são 60 dias depois que o indivíduo saiu do hospital. A dispneia esteve presente em 43,4%. A artralgia ou dor articular em 27,3%, né, dos casos. E a precordialgia, que é a dor torácica, a dor no mediastino, que era o relato desses doentes lá do artigo, em 21,7%. E todos esses indivíduos relataram, então, essa piora da qualidade de vida devido a esse acúmulo de sintomas pós-doença. Já tinham voltado às suas atividades e, ainda assim, referiram esses sintomas e essa perda de qualidade de vida. A média de idade das pessoas entrevistadas e que tinham passado pelo hospital foi de 56 anos, então não eram indivíduos idosos acima de 65 anos, né? A grande maioria deles tinha 56 anos, foi essa média. 37% dos indivíduos eram mulheres, 72% apresentaram pneumonia, então a grande maioria teve a pior resposta inflamatória à doença, que foi a resposta pulmonar. E a média de internação desses indivíduos chegou a 13,5 dias de UTI. Que para a nossa realidade, pelo menos a minha realidade aqui, é bem diferente, né? Os meus pacientes têm ficado muito mais tempo internados no hospital. 21% desses pacientes passaram pelo período de ventilação mecânica não invasiva e só 5% receberam a ventilação mecânica invasiva. E os principais sintomas, e aqueles sintomas que persistiram, então, foram a fadiga, a dispneia, a dor articular e a dor no peito. E aí aqui eu vou dar uma pausa e voltar a falar para vocês que o principal motivo da fadiga é a síndrome do imobilismo, né? É o fato dos pacientes terem uma dispneia tão intensa durante o período
agudo da doença, o período inflamatório da doença, que a capacidade pulmonar e a capacidade para realizar alguma atividade era pior, né, estava bastante comprometido, então esses indivíduos evoluíram com perda de massa muscular, com osteopenia, intolerância ao exercício. A dispneia, devido ao acometimento pulmonar e às lesões fibroatelectásicas que persistiram, mesmo esses indivíduos tendo usado ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Então, foram indivíduos que ficaram um tempo com suporte ventilatório. Essa lesão, ela persiste. A gente tem visto isso nos indivíduos pós-Covid. A tomografia de tórax apresenta ainda faixas fibroatelectásicas que nós precisamos reverter o quanto antes para diminuir esse sintoma persistente. A dor articular se dá pelo processo inflamatório e pelo tempo de internação, pela perda de mobilidade desses pacientes, e a dor no peito pela própria inflamação, né, da árvore traqueobrônquica e pela inflamação também da alveolar, né? Então, os principais sintomas foram esses. E aí, quando a gente pensa nesses sintomas, a gente já acende a ideia de, opa, esse paciente precisa de fisioterapia. Porque todos os sintomas que eu falei aqui, como fadiga, dispneia, dor articular e precordialgia, são sintomas que o fisioterapeuta tem que atuar para sanar, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida desses pacientes, que foi a principal queixa de todos os pacientes nessa avaliação desse artigo. E aí, como que o fisioterapeuta vai atuar, então, nessa síndrome pós-Covid, nessa doença que é tão nova, né, que tem aí cerca de 180 dias para a gente, e que tem muita gente ainda sem saber o que fazer. Então, o nosso principal objetivo é tirar esse indivíduo da terapia intensiva ou do ambiente hospitalar e devolvê-lo para a sociedade. Mas devolvê-lo de que forma? Devolvê-lo com qualidade. E, para isso, a gente precisa atuar o quanto antes. Tá? Então, se a gente tem aquele paciente que passou um período de internação prolongado, aquele paciente que ficou na UTI, o paciente que mesmo ficando em casa, mas teve muito sintoma respiratório e sai do isolamento com tosse seca, com intolerância ao exercício, com fadiga muscular e com dispneia aos médios esforços, esses pacientes precisam ser abordados pelo fisioterapeuta. Porque nós somos os profissionais capazes de fazer essa avaliação cinético-funcional e pneumofuncional e traçar um plano terapêutico para esse paciente. E dentro da nossa avaliação, o principal objetivo é reabilitar o paciente, só que para isso a gente precisa oferecer uma melhora da condição de atividade física para esse doente, para esse paciente. E a avaliação funcional cardiorrespiratória, ela é primordial. A gente pode se basear nas avaliações que nós temos, que já são embasadas, que inclusive o Dr. Bruno falou disso na palestra anterior, para a gente usar recursos mecânicos para realizar essa avaliação. E quando a gente fala de avaliação funcional respiratória, a gente fala de avaliação de força da musculatura respiratória. Eu consigo avaliar a força através da ventilometria, da monovacometria e do pico de fluxo de tosse. A gente precisa ter esse recurso para graduar essa avaliação. A gente consegue fazer a avaliação cardiorrespiratória através de testes de esforço simples que a gente faz dentro do consultório e até mesmo no hospital, principalmente o teste de caminhada de 6 minutos, ou o teste da escada, ou o teste de sentar-levantar. A gente consegue avaliar e traçar um plano terapêutico baseado na incapacidade desse paciente no momento da avaliação, né, da nossa primeira abordagem. A gente tem que, principalmente, avaliar a força muscular desse indivíduo, porque a fadiga está muito ligada à perda de força muscular. Então, é o indivíduo que vai ter fasciculação, é o indivíduo que vai ter intolerância aos mínimos esforços, é o indivíduo que não vai conseguir realizar a atividade de vida diária. E a avaliação de força muscular, a gente pode usar as escalas que nós conhecemos, manuais de força muscular e graduar a força desse indivíduo no momento que ele chega para a gente no ambulatório ou em domicílio. A gente precisa ter uma escala de avaliação de dor, e aqui a gente usa muito a escala de Borg, né, porque a gente pode até modificar a escala de Borg para usá-la para graduar a dispneia. E a avaliação dos exames de imagem, porque quando esse indivíduo chega para a gente encaminhado por um médico, encaminhado por um colega, ou ele já vem da UTI com esse encaminhamento, a gente precisa trazer esses exames para a nossa realidade. E aí eu vou ter a imagem, se ele ainda tem atelectasia,
se esse indivíduo ainda tem uma pneumonia remanescente, se esse indivíduo está evoluindo com hipoventilação por causa da dor precordial e da intolerância ao exercício e da tosse. Então, a gente precisa se basear nesse exame de imagem. E, às vezes, a gente precisa que esse indivíduo nos traga ainda exame de imagem durante o período que a gente estiver realizando a fisioterapia pós-internação hospitalar, para a gente fazer um comparativo dos exames de antes e depois do tratamento. Porque não adianta só a gente atender, a gente precisa dar uma resposta funcional para esse indivíduo. E aí, como que a fisioterapia, então, vai atuar na prática, como que a gente vai reabilitar esse paciente, falando propriamente dizendo, né? Qual que é o nosso foco principal? A gente precisa aumentar a capacidade pulmonar através do incremento dessa capacidade. Eu só incremento a capacidade pulmonar utilizando o recurso de pressão positiva. Então, a gente vai usar o AMBU ou usar a ventilação mecânica não invasiva, principalmente naquele indivíduo que ficou um período entubado ou que usou muito tempo VNI no hospital, e até mesmo o paciente da oxigenoterapia. Às vezes é necessário que a gente prescreva a oxigenoterapia para casa, em domicílio, porque durante o exercício e durante a fisioterapia, a fadiga muscular e a intolerância desse paciente podem piorar quando eu recruto mais desse paciente. Então, a gente precisa suplementar esse oxigênio, esse paciente com oxigênio. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, avaliando através da saturação e da ausculta pulmonar. Usar principalmente exercícios funcionais. Não é necessário que a gente tenha uma academia na casa do paciente, mas ele precisa voltar para as atividades de vida profissional e diária através dos exercícios que ele fazia antes da doença. Então, é o sentar, levantar, é a deambulação, é colocar esse indivíduo para correr, é colocar esse indivíduo para fazer exercício aeróbico e exercício com carga, porque a gente tem que ter ganho, né, de força muscular para esse paciente. E, finalizando, a gente tem que recondicionar esse indivíduo. E eu só consigo recondicionar o indivíduo que seja submetido a um treinamento cardiovascular. Através do quê? Caminhada, corrida, exercício aeróbico. Então, a gente tem que saber graduar o início, o meio e o fim da terapia para a gente poder dar alta para esse paciente. E confirmar que ele saiu dessa síndrome pós-Covid. Quando que o paciente vai sair? Quando ele consegue realizar as atividades de vida dele sem queda de saturação, sem relato de dispneia, sem aumento do padrão respiratório, sem alteração do padrão respiratório e com melhora da fadiga muscular. Geralmente, a gente traça um programa de treinamento baseado em 4 semanas, com cerca de 12 sessões. Claro que isso é muito individualizado, a avaliação ela é única, assim como o tratamento. A gente não consegue fazer pacotes, né? Mas o que eu tenho feito na prática, eu tenho visto de resultado, é que os pacientes têm ficado no programa de reabilitação cerca de 4 semanas. Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente vai dar um intervalo de mais ou menos 2 minutos e vamos abrir um espaço para perguntas. E na volta, eu e a doutora Cristiane Finotti vamos tirar as dúvidas e fazer um bate-papo aqui com todo mundo. Muito obrigada. Ser fisioterapeuta vai muito além do que você aprendeu na graduação. Aliás, eu diria que a universidade não forma fisioterapeutas. A universidade tem o papel de lhes apresentar opções, guiar, mostrar os caminhos possíveis, as responsabilidades, as obrigações, o conhecimento científico, mostrar como é ser o profissional. E partindo desse princípio, ela forma aspirantes a fisioterapeutas. O que você precisa saber? Nenhum profissional sai pronto da graduação. A graduação é o começo de uma grande jornada, que exige muita dedicação, e o profissional começará a ser lapidado após essa formação. É após a graduação que nos especializamos, ganhamos experiência, vivência e começamos nossa história, nossa trajetória profissional. O Instituto de Excelência em Educação e Saúde, IES, é mais um passo para a sua carreira. Nossa escola especializada em cursos de aprimoramento profissional tem o maior prazer em te guiar nessa jornada. Por muitas vezes terá que fazer abdicações. Faz ideia de quantos fins de semana, noites de sono e feriados perderá em prol da profissão? Se a resposta for não, tem algo errado na sua escolha. A vida é feita de escolhas, e você escolheu ser fisioterapeuta.
Todos esperam que você tenha postura profissional, comprometimento. Alguém aí achou que seria fácil? Alguém disse para vocês que seria fácil? Com certeza, não. Não é fácil para ninguém. E não tem que ser fácil. E muitos não querem pagar esse preço. Já parou para pensar nisso? Uns tentam, alguns conseguem, vários desistem. Então, o que fez você continuar? Os motivos são vocação, determinação e coragem. As responsabilidades de um fisioterapeuta são proporcionais à sua importância para a sociedade. Nem preciso dizer o quanto nossas responsabilidades são grandes, não é mesmo? E por isso, nada menos que o seu melhor será aceito. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ser fisioterapeuta vai muito além. O Instituto de Excelência em Educação. Pessoal, só voltando agora, a gente vai responder algumas perguntas, né, que tiveram no chat, inclusive. E está aqui comigo agora a doutora Cristiane Finotti, fisioterapeuta do Hospital Geral de Palmas. E a gente vai fazer um bate-papo e acho que vamos conseguir responder todas as dúvidas. Boa noite. Boa noite. Quem tinha dúvida a respeito da fisiopatologia do Covid? Que bom. Uma das coisas que eu queria te perguntar, já que você trabalha na UTI e agora na reabilitação pós-Covid, a fisioterapia intensiva, a gente pensa muito naquele momento de salvar vidas, naquela parte emergencial, foco na troca, na ventilação e tal. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente perde a evolução do paciente. Sim. Né? Então, eu acho muito interessante o que você está fazendo, que você atende tanto esse tipo de paciente na UTI, como no pós-Covid, né? Paciente com Covid na UTI e lá fora para ele ser reabilitado. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar, para a gente deixar bem elucidado aqui, o que quando o meu paciente está lá na UTI, qual é o foco maior que eu tenho que ter, pensando que ele vai sair dali e vai precisar de uma reabilitação, né, que é o que você também está realizando aqui em Palmas, o que eu não posso perder o meu olhar em relação a esse tipo de paciente, pensando no mínimo de sequela possível, né, entregar esse paciente com a melhor qualidade de vida lá na frente, quais são as situações que eu tenho que mais me ater e não posso desviar o foco para eu deixar esse paciente o mínimo sequelado possível na minha assistência pós-hospital, pós-Covid. Então, Cristiane, eu vou falar de 3 fases da doença, assim, dos 3 pacientes que a gente mais pegou no hospital, né? Todo mundo, tanto vocês lá no Hospital Geral, quanto a gente nas unidades particulares. O paciente que fica conosco, que não necessita de suporte ventilatório não invasivo e invasivo, eu acho que o principal objetivo do fisioterapeuta é manter esse paciente funcional. Então, a recomendação da Sobrafire, da grande maioria dos trabalhos que eu consegui até agora ler, é que a gente pode realizar atividades com até 3 METs de carga, né, de condicionamento para esse paciente. Então, o que seriam 3 METs? Tirar o paciente do leito e sentar na poltrona. O sentar e levantar já atinge essa capacidade de gasto. Porque o paciente, geralmente, ele vai estar suplementado com oxigênio. O paciente lá da ventilação mecânica invasiva, a gente tem que focar principalmente na mobilização precoce. O que é mobilização precoce? Uma vez que eu tenho meu paciente estável, mesmo que com droga vasoativa, mas que ele tolere o posicionamento mais sentado, o decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, e é o paciente que a gente vai fazer a posição prona também, a gente precisa focar nisso. Porque daí eu pego esse paciente na fase pós-internação mais ativo, né, mais funcional, com menos sequelas. E é igual você falou, uma coisa muito importante. O principal foco no período inflamatório da doença, que os nossos pacientes tiveram aí cerca de 15 dias de ventilação mecânica controlada pesada, com bloqueador neuromuscular, é a perda funcional. Assim. A gente tem que focar no pulmão, sabendo que ele vai ter perda. E o que eu faço para minimizar a perda? Posição. Então, eu consigo simular a marcha desse paciente na cama, no leito. Eu consigo manter esse paciente com descarga de peso lateral no leito. Eu consigo manter esse paciente numa posição mais sentada no leito.
Isso vai nos ajudar na fase pós-internação. Essa fase pós-internação, no caso dos pacientes, tanto os que não precisaram de UTI, quanto aqueles que, obviamente, ficaram muito tempo em ventilação mecânica, o bloqueador neuromuscular, a gente sabe que vai ter uma sequela maior. Qual é o perfil do paciente que você atende no pós-Covid? Qual que é o perfil? Quem que te procura? Qual que é o perfil do paciente que eu preciso fazer fisioterapia? A principal queixa, falta de ar. Mesmo saindo da UTI ou do hospital, eu tive paciente que não chegou a internar, ficou isolado em casa, mas evoluiu com intolerância ao exercício, pela falta de ar. Sem ter internação. Sem ter ido para o hospital. Por quê? Porque ele evoluiu com pneumonia, ficou em casa, não necessitou suplementar oxigênio, mas teve atelectasia. Então, o paciente sente falta de ar, ele vai no hospital e o médico vai pedir uma tomografia. E nessa tomografia ele vai ter lá cerca de 10% de acometimento, 15% de acometimento. Se ainda existe essa lesão pós-Covid, pós o período lá de 15 a 21 dias, ele precisa da fisioterapia respiratória. Ele vai para o ambulatório, ele vai lá na clínica, ou eu vou em domicílio, e a gente vai fazer um treino de reexpansão pulmonar com pressão positiva, porque isso é um sinal de atelectasia. Você leva a pressão positiva? Eu levo. Eu tenho um aparelho de pressão positiva e eu tenho um ambu. Então, e eu uso muito ambu. Às vezes as pessoas ficam assim, mas o que eu vou fazer? Padrão respiratório? Não vai adiantar, porque a gente não vai conseguir gerar uma pressão para expandir aquele alvéolo que está atelectasiado. E é muito evidente na tomografia. A gente vê as faixas de atelectasia, está descrito no laudo, você ausculta o paciente, a ausculta é muito diminuída, tem estertor crepitante de remanescente. Então, é um padrão seguinte, queixa, a falta de ar é imprescindível desse paciente menos grave. O paciente mais grave é a dor muscular, dor principalmente na panturrilha e no quadríceps, e a intolerância ao exercício. E aí o treino vai envolver tanto a fisioterapia respiratória, que a gente vai usar a pressão positiva, e o fortalecimento muscular, e fortalecimento de core. E aí, o que você faz, Virgínia? Eu sou adepta de exercício, né? Então, eu faço o que eu treino. Eu faço agachamento, a gente treina deambulação, treina marcha estacionária, treina corrida, treina polichinelo. E você já explica para o paciente como é que será essa evolução. Exatamente. Né? Geralmente, são 4 semanas, né? E a primeira semana, o foco principal é no aumento dessa capacidade pulmonar, treinar o fortalecimento pulmonar, né, a abertura alveolar. Endurance, né? Endurance, exatamente. Tolerância mesmo. E as outras 2 semanas é o treino cardiovascular. E manter esse pulmão. Eu tive paciente que eu dei alta com 4 semanas e voltou, porque aí ele evoluiu ainda com dispneia. A ausculta era limpa, o paciente refez uma tomografia 25 dias pós-doença e estava lá ainda. Lesão de cerca de 20%. Você já teve algum paciente que precisou, que você observou, formação de trombo? Igual você falou, panturrilha, dor, assim, no caso a gente está falando da atelectasia e tal, você teve algum paciente que precisou fazer alguma assistência fisioterapêutica ou parar de fazer porque ele estava desenvolvendo alguma trombose? Não. Dos pacientes internados, não. Eu não tive nenhum paciente que evoluiu com trombose e nem dos pacientes pós-internação. Eu tive uma paciente no hospital, nem TEP. Tive uma paciente que fez uma vasculite no polegar, que ela evoluiu com uma dor tremenda na região lateral do braço, região do rádio, cotovelo, e aí foi tratada com anticoagulante, foi de alta, melhorada, assim, porque ela ficou internada cerca de 20 dias. Essa foi a única paciente, mas trombose não, só. Uma senhora, né, de 80 e poucos anos, então a gente acha que... histórico. Exatamente. Então é isso, assim, o foco principal é reabilitou o pulmão, vamos reabilitar o treino, porque o paciente precisa voltar à atividade. E você, no caso, como a gente já falou, que você está nessas 2 situações, tanto UTI quanto ambulatorial ou domiciliar, da sua experiência aqui, dos seus pacientes que você pegou, quando você coleta histórico deles e tal, tem piora de prognóstico e demora muito mais para melhorar a função respiratória,
relacionado à complacência, à resistência, a fenótipo 1, 2, o que você observa que realmente pode demorar mais? A gente já vai falar para eles, olha, em relação ao seu tempo de ventilação mecânica, a evolução pulmonar sua não foi, então o que eu espero, o que você explica para eles, qual que é a sua a avaliação em relação ao que você está observando? Os pacientes que evoluíram com o fenótipo 2, né, que são aqueles pacientes que fizeram SARA mesmo, que antes a gente rasgou o livro e achou que não sabia nada porque achou que não era SARA. Hoje a gente já sabe que foi muito padrão de SARA, porém uma SARA muito específica da Covid-19, porque além da SARA tinha o shunt, né, tinha toda essa questão que não tinha secreção, mas tinha muito edema. Esse paciente é o paciente que vai evoluir com prognóstico pior, porque ele vai precisar ficar bloqueado muito mais tempo, e isso é um fator de pior, assim, a gente tem visto muito, com certeza, todos os fisioterapeutas que estão nos assistindo e que estão na linha de frente perceberam isso. O uso do corticoide, que veio com tudo, piorou muito por conta dessa proteólise que o corticoide é responsável. Então, esse paciente do fenótipo 2, que é o paciente high, que vai pronar, que vai usar altos parâmetros da ventilação, que vai ter alteração de complacência importante, aumento de resistência, ele, quando sai da UTI, ele necessário que mantenha o tratamento de recondicionamento, porque a tendência, pela fraqueza muscular, ele vai fazer um volume minuto mais baixo. E a tendência é atelectasiar, né? E a doença, ela é sistêmica, ela envolveu todo o organismo. Então, a perda muscular, ela é tanto pelo tratamento, quanto pela doença. Então, é o paciente que, com certeza absoluta, vai ser eleito para o programa de reabilitação pós-Covid. Como é que está sendo essa... Você está observando que está sendo a indicação? Quem que te indica? São os próprios pacientes orientados pela física que atendeu ele no hospital? Quem que está sendo seu maior, que está triando esses pacientes para fisioterapia? Então, eu tive muita indicação de um cardiologista daqui de Palmas, Dr. Paulo Henrique, porque eu atendi um amigo dele, coincidentemente médico, que ficou muito grave, que chegou a ficar internado na UTI com 70% de comprometimento pulmonar. Ele não foi entubado, mas fez ventilação mecânica não invasiva durante os 12 dias da UTI. Por conta desse, e aí, como eram amigos, vizinhos, ele viu uma melhora muito evidente, assim. A tomografia dele saiu de um padrão de 70% de acometimento no dia que eu comecei a atender, que ele era radiologista, passou no hospital, fez a tomografia e me trouxe. E com 7 sessões, o pulmão estava aberto. Ele tinha uma faixa de atelectasia no ápice direito. E aí ele mostrou para o amigo, falou assim, tô fazendo fisioterapia e melhorei muito. E aí esse amigo falou, vou mandar todos os meus pacientes, que eu não sei mais o que eu faço para tratar a falta de ar desses pacientes. Então, o Dr. Paulo Henrique me encaminhou muito paciente, os colegas do hospital, da UTI que eu trabalho, eu consegui atender cerca de uns, acho que 5 pacientes, que eu já, né, orientei, os pacientes falaram, eu quero com você, vou fazer com você. E boca a boca mesmo, colegas indicaram, eu atendi bastante paciente. Eu cheguei no mês de agosto, que foi nosso pico, ter assim, 15 pacientes no ambulatório, no consultório. Então, tive vários pacientes médicos, profissionais da saúde, pessoas que ficaram com sequela mesmo sem ter ficado tão grave e foram fazer fisioterapia. E falaram, nossa, eu não sabia que a fisioterapia era tão bom e não sabia o que era fisioterapia. Os 4 médicos que eu atendi me relataram isso. Fez uma reviravolta na área da saúde. Né? Então foi muito bacana, assim, a receptividade, né, como que eu devolvi esses pacientes, mas todos eles evoluíram com uma perda de capacidade funcional importante. E o que você orienta para a gente, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, para orientar pessoas que às vezes não vão ter condição, ou não têm conhecimento, ou muitas vezes acha que não precisa e acha que é assim mesmo, sobe uma escada e já está cansado e tal. O que você orienta essas pessoas que muitas vezes apresentam, né, sequelas e que não sabem como melhorar? Sim. O primeiro ponto é que quem ficou no hospital, que vai receber alta, ele vai ser orientado pelo colega que está lá, né? Se ele saiu do hospital sem nenhum episódio de falta de ar, ele precisa se manter ativo para prevenir que venha até alguma atelectasia, porque a doença, igual eu falei, ela ainda está no organismo até que a gente consiga ser realmente imunizado. E o fato de ficar muito parado pode piorar ainda mais esse condicionamento. O paciente que tem sequela
quando sai do hospital, e uma das principais sequelas que eu vejo, às vezes as pessoas não encaminham para o fisioterapeuta, é fala entrecortada, dor precordial, dor ao respirar, que é um sinal de atelectasia, e dispneia aos médios esforços. Então, se você não tinha falta de ar antes, ao tomar banho, e hoje, depois do Covid, você toma banho e sai do banheiro com falta de ar, você precisa ir para um programa de reabilitação, porque isso é um descondicionamento cardiovascular. E aquelas pessoas que não têm essa informação ou que não têm condições de realizar o tratamento, teve um sintoma diferente, procuram ajuda. Porque não é assim mesmo e não vai ficar assim mesmo. Tem melhora e você tem que ser devolvido melhor. Né? Eu acho que a grande maioria de nós da saúde tivemos Covid, nos cuidamos, estamos aqui e já voltando às nossas atividades profissionais sem sequelas. Então, acho que o recado é esse. Eu queria agradecer em nome do HGP, de toda a coordenação e te parabenizar pelo excelente trabalho. Obrigada. São muito poucas pessoas que têm essa visão, né, que muitas vezes nós da UTI nós ficamos muito fechados ali naquele paciente grave e às vezes não temos a sensibilidade de pegar esse outro público, né? Muitas vezes a gente já sabe, a gente acompanha a evolução da doença, poderia ajudar muito mais, então parabéns. Muito por obrigada. você ter tido essa iniciativa, viu? E muito sucesso obrigada para você. Obrigada, Tá e bom? mais uma vez obrigada ao HGP e a todos os fisioterapeutas. Um abraço. Boa noite.